Boa noite, amiga Graça. Como vai? Sol chegando. Boa noite. Hoje vamos conversar com a professora Ana Cláudia. Já estou fazendo contato aqui com ela para a gente iniciar o nosso papo de hoje. Pessoal, chegando tudo em paz, graças a Deus, né, amiga? Estamos aí na luta. Vamos vencer, vamos sair dessa logo logo, pode ter certeza. Grande Renatinha, como você tá, amiga? Opa, vamos lá no contato aqui com a professora Ana Cláudia, que já tá chegando. Estamos fazendo contato aqui com ela, pra gente iniciar. Professora, como vai? Tudo tranquilo, Cezinha, tudo bom? Tudo Boa em paz? noite. Boa noite, graças a Deus. Estou só abrindo o nosso velho roteiro de guerra aqui para a gente começar. Galera, tá chegando aqui, Miss Bike, minha amiga Sulamita, Lúcia, Felipe Veloso já tá por aí, minha amiga Daniele e Aurélio, duas potências, viu? Já estão aqui também. Mas roteirozinho aberto aqui, vamos começar. Deixa eu organizar Maria, direto lá de Apudi, Titi, minha prima. Vamos lá. Professora Ana Cláudia, grande potência do Paradesporto Potiguar. Ah, Hoje a gente tem uma satisfação aqui de conversar com a professora Ana Cláudia, contar um pouco aí nessa série que a gente vem fazendo aí da trajetória de sucesso no esporte e já viemos conversando aí com diversos atletas, técnicos e hoje vamos bater esse papo com a professora Ana Cláudia. Professora aqui, a Delma está dizendo assim, Aninha, feliz em te ver. Tá vendo aqui? A Delma já está dando um oi aqui. Luiz a Delma é Evaristo. a sogra da minha menina. Rapaz, eu não sabia quando eu divulguei a live, aí ela foi e disse, ela é a mãe da minha nora, no caso, né? Mãe da minha nora, tal, aí foi, Isso. começou a resenha dela, a gente, pô, dela ligada ao karatê, ali com o Stênio, Aham. grande atleta também, o filho Stênio também, vamos bater esse papo com o Stênio aqui. Meu parceiro Roberto Calmon aqui chegando também, mas Aninha, aqui deixa eu só fazer aqui um breve histórico aqui, um breve relato do quem a gente vai conversar. Hoje a gente vai conversar com a professora Ana Cláudia Santos, profissional de educação física, com atuação no paradesporto e técnica de goalball. Goalball, a professora no decorrer vai explicar melhor sobre a modalidade. E aí, como sempre, nossa live tem sempre a participação da galera que está aí nos assistindo. Quem quiser mandar aí uma pergunta, estamos à disposição aqui para responder. Mas, professora, a palavra é da senhora para as suas considerações iniciais. Só quero agradecer, né, aí o convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês. É sempre bom, né, falar sobre goalball, falar sobre nosso trabalho, né? E assim, estamos aí para responder, né, tudo que perguntarem. Vamos embora. Estamos aqui Vamos para isso, embora. né? Simbora. É, Priscila, Roberto Calmon, professor, é o coordenador de esportes lá do Auxiliadora, grande parceiro nosso ah, também, sempre nos ajudou aí. Mas, professor, iniciando aqui e nossas Priscila é minha perguntas, menina, viu? Priscila é Priscila, minha menina. que Tá chegou agora aí, aqui, Priscila Salles, chegou acabou aí. de chegar. Bem-vinda, Isso, tá lá na Priscila. Polônia, ela. Saudade. Seja. Eita danado, seja bem-vinda, Priscila. Pelo menos mata um pouquinho da saudade pela telinha aí, né não? Pequena É. também chegando. Mas, professora, iniciando aqui esse nosso papo aqui, me diga aí como foi, conta aí um pouco pra gente, como foi que iniciou a sua trajetória como profissional da educação física, o que foi que te levou a escolher a educação física e quais as instituições você já desenvolveu as suas atividades. Bem, Cezinha, a minha história é longa, vem muito lá, muito distante, muito para trás, né? Quando eu era aluna do Neves, né, eu jogava basquete. E joguei 2 anos pela seleção escolar, né?
Foi para o GEBS, naquela época ainda era GEBS, né? E aí eu gostava muito de esporte. Quando eu fui fazer o meu primeiro vestibular, eu queria muito fazer educação física, mas eu não sabia nadar. E naquela época tinha um tal de um teste físico, prático. Eu era atleta, eu sabia saltar, eu sabia correr, eu tinha fôlego, tudo. Eu só não sabia atravessar uma piscina. Né? Então, aí eu digo, não vou conseguir fazer esse teste. Eu gostava muito de biologia também. Aí fiz biologia, né? Fiz licenciatura. Aí, ciências biológicas, né? E terminei ciências biológicas, entrei no bacharelado em genética, né? E aí, durante o curso de biologia, na licenciatura eu casei, tive 2 filhos, né? E aí depois terminei o curso, fui para o bacharelado em genética. Durante o bacharelado em genética, tive mais 2 filhos, né? Aí ficou meio complicado para continuar e fechava o curso. Até que os meninos cresceram um pouquinho, botei os meninos no NEI, para estudar no NEI, lá na universidade, né? Eu era aluna, tinha direito. Então, uma colega, né, uma amiga minha que trabalhava no NEI, era da secretaria, chegou para mim um certo dia e disse: Ana, vamos fazer vestibular de novo. Eu digo, não consigo terminar nem meu bacharelado, como é que eu vou fazer vestibular de novo? Aí ela disse, não tem ponto de corte. Bem, isso eu fazia séculos que tinha terminado meu curso, né? E que tinha feito vestibular, não estudava mais aquelas coisas para vestibular, né? Aí eu digo, tá, não tem ponto de corte? Ela disse, não. Aí eu disse, mas e o teste? Eu não sabia nem se ainda tinha o teste físico, né? Aí o teste, tem teste também, mas não. Aí eu digo, pronto, vamos fazer, né? Aí fiz o vestibular, passei, graças a Deus, né? Eu acho que antigamente a gente tinha uma base boa na escola e passei no vestibular, fiz o curso, né? Aí quando eu terminei o curso, fiz concurso para o município, aí depois fiz concurso para o estado, fiz concurso para a prefeitura de Parnamirim também. Aí o primeiro que eu passei foi o do município, né? Foi o primeiro que saiu o resultado. Aí eu fui trabalhar no Maria Madalena, né? Como professora de educação física. Trabalhei no Maria Madalena. Aí, assim, eu conhecia Joca, né? Professor Joca. Sim. João Pessoa, né? E trabalhava no Instituto de Cegos. E ele não gosta que a gente diga não, mas ele foi meu professor no Neves, né? Vixe, ele era Maria. bem novinho, eu já estava terminando, mas ele foi meu professor no Neves. Aí eu sabia que ele trabalhava lá no Instituto de Cegos, né? E um dia eu encontrei com ele e perguntei aí, professor, como é que tá lá no Instituto? Tá aí uma vaguinha para mim, não? Aí ele disse, tem a minha. Eu digo, oxe, o senhor não tá lá mais não. Ele disse, isso faz 2 anos que eu saí de lá. Eu digo, não acredito, vou lá. Aí fui, falei com o Marcos, né? Ele me recebeu muito bem. E aí eu consegui ser chamada para lá, né? Peguei a minha matrícula do município para o Instituto e fiquei lá no Maria Madalena ainda um tempo como professora contratada, né? Aí Sim. depois, quando chegou um professor para me substituir, aí eu fiquei só no Instituto. Aí, como eu fiquei só no Instituto, eu gostava muito de assistir as competições de GR. Minha menina fez GR. Aí eu estava um belo dia, trabalhava no Foi horário pela a manhã. Delma me falou. A Delma me falou que ela era da GR, verdade. Uhum. Aí eu fui para assistir a competição, né? E aí tinha um amigo meu, Leonardo, que ele tinha um grupo, acho que foi o primeiro grupo que fizeram aqui de ginástica rítmica masculina. E ele fez uma apresentação nesse dia lá, nessa competição, né?
Aí ele passou, disse, Léo, parabéns, muito massa a sua apresentação. Aí ele disse, Ana, parabéns para você também. Eu digo, parabéns para mim, por quê? Aí ele disse, você não sabia não que você foi chamada pelo Estado? Eu nem sabia, fazia tanto tempo que eu tinha feito o Caraca! concurso. Aí faltavam, acho, uns 3 dias para terminarem as inscrições, né? Para você levar a documentação. Aí eu fui lá, corri, consegui, né, legalizar tudo e, graças a Deus, como eu já tinha o trabalho no município, no instituto, consegui também levar a minha matrícula do estado para o instituto. Para o Então aí eu Instituto. fiquei aí eu fiquei trabalhando manhã e tarde no instituto, né? Antes eu trabalhava só com a parte de reabilitação, né, com os meninos pela manhã. Aí à tarde eu comecei a trabalhar com a parte escolar. Aí foi quando a gente começou a, a, a conhecer mais o esporte, né? Conhecer Então, essa nesse parte. sentido, então, quando você chegou lá, já seria um ponto de uma próxima pergunta. Quando você chegou lá no IERC, então você não foi diretamente trabalhar com a modalidade, né? Você foi trabalhar na questão da educação física, na educação física para a pessoa com deficiência, no caso visual, né? Que é o Instituto do Serve do Estado do Rio Grande do Norte. E daí, depois disso, foi que entrou o Golbol na sua vida, então. Mas só um parênteses aqui bem rápido. Luiz perguntou aqui, qualquer pergunta, pode escrever aqui nos comentários que a gente salva aqui e pergunta, viu? Dudinha, um cheiro, amiga. Dudinha tá por aqui, viu? Que conversamos com ela terça-feira. Mas É fica à Luiz vontade. Evarista, é? É Luiz É, Evarista? Luiz isso, é. Evarista, um abraço para ele. Ele é de São Paulo, é sempre quem pega a gente no aeroporto lá, quando a gente chega para as competições, ele que está lá ajudando. Que Grande massa. amigo. Ele tá perguntando aqui. Ele disse, Cezinha, coloca a opção para mandar as perguntas aqui no Insta. Por isso que eu disse, né? Pode colocar aqui embaixo que a gente coloca. Um cheiro para dona Nenê também, lá de Mulungu. Paula Hernandes chegou aqui agora. Mas aí então, só Certo. voltando. Nesse caso, você chegou no instituto, foi trabalhar com educação física, né? Como a gente comentou, e depois foi que depois de um período que você chegou a conhecer o goalball, então. Isso. Eu entrei no instituto em 2005, né, e comecei a trabalhar com a reabilitação pela manhã. Quando eu passei em 2009 que eu entrei para trabalhar com educação física escolar à tarde, né? Então aí, quando foi 2010, a gente recebeu um convite da Petrobras para fazer uma apresentação de futebol de 5. Eu não tinha equipe de futebol de 5. Aí disseram, não, vamos, leva, bota os meninos para jogar. Aí eu digo para o pessoal conhecer futebol de 5, eu digo, tá certo. Aí a gente montou um time de futebol de 5. Eles deram roupa, tênis, deram tudo, né? E a gente foi fazer, peguei os meninos do Gobol, da Adevirne, né? Que aí eu já conhecia Romário, que foi quem me Sim. apresentou o Gobol, né? Quem falou sobre o Gobol. Aí a gente montou esse time, mas aí depois não vingou porque os meninos da Devine eram do Gobol, não podia ficar Gobol e futebol de 5, né? Eles podiam se machucar É. e tudo. Aí a gente não vingou a questão do futebol de 5. Então, como eu tinha muito contato com o Romário, né, e conheci o professor Arthur Bentes, né? E ele disse, não, professora, vamos botar aí, pegar esses meninos da escola e vamos fazer um time de gobol. Eu digo, mas professor, nem conheço direito o gobol. Ele disse, não, a gente ensina. Então ele foi lá no instituto, me ajudou bastante, me ajudou a montar a quadra, marcar a quadra, ensinou como é que era, né? Então eu devo muito isso ao professor Arthur, né? E aí a gente começou a trabalhar os meninos em 2011, mas não conseguimos levar os 2011. meninos, isso, não conseguimos levar os meninos para a primeira Paralimpíadas Escolares. Até teve uma reunião e tudo, mas a gente não conseguiu levar os meninos, eu acho que não tinha como levar, não sei, era meio complicado. Aí quando foi 2012, aí a gente foi para a primeira Paralimpíada Escolar, né? E aí assim, acho que a gente vai falar um pouco sobre as competições depois, ou
Vou Isso. falando Não, é direto. isso que eu ia até perguntar agora. Essa questão das competições, o goalball aí, você iniciou o goalball ali um pouco, quando você começou a competir de fato, por 8 anos, basicamente, né? 2012 a 2020, 8 anos. 2020 Isso, é o ano que ninguém está contando, né? Porque esse é um ano que está parado, com tal, aquela coisa certeza. toda. Mas vamos dizer que 8 anos aqui dentro do goalball. E isso, e o Golbol fez com que você trouxesse para a professora Ana Cláudia e sua equipe, o Instituto dos Cegos, a grandes títulos, como vice-campeã brasileira com a equipe feminina e campeã brasileira escolar, uma vez com a equipe feminina e 2 vezes com a equipe masculina. E Isso. daí também, desses seus atletas que passaram por você, saíram vários atletas que foram convocados para a seleção brasileira e por aí seguiram, alguns já seguiram até seu rumo, seu futuro, não é verdade? E a pergunta é, como essa história, como é que foi essa trajetória nesses 8 anos que levou a essa ascensão? Se você for levar em consideração, é um pouco espaço de tempo, 2 ciclos olímpicos, vamos dizer assim, né? 2 ciclos olímpicos que já lhe levou a grandes conquistas, como melhor atleta também de Paralimpíadas. Eu estava lá, eu tive a emoção de participar nesse momento. E como é que foi essa rotina e como foi essa transformação da professora Ana Cláudia e dos atletas? Porque foi um curto espaço de tempo e uma grande ascensão, graças a Deus. Não é verdade? Graças a Deus, é verdade. É. Como eu falei, né, anteriormente, que o professor Arthur me deu muito apoio, né, me ensinou bastante. Então, também o professor Dailton, que é técnico da Seleção Brasileira Feminina, e é de João Pessoa, ele também dizia, Ana, bota a equipe adulta, vamos lá, vamos crescer, né? Então, aí a gente começou a trabalhar primeiro com o escolar, não é isso? E aí a gente ficou 2012, 2013 só com o escolar, né? E 2014 alguns meninos que eram da ADV vieram, que eram alunos do Instituto também, vieram para o Instituto e a gente conseguiu montar uma equipe adulta, né? Aí em 2014 a gente já começou a trabalhar também, 2013, 2014, mas não com o feminino, né? E aí Sim, as meninas elas tiveram um desenvolvimento mais rápido do que o masculino, né? Porque assim, Cezinha, quando a gente é campeão, né? A equipe é campeã, a gente tem que entender que tem o trabalho do técnico, certo? Da comissão técnica, né? Que eu tenho muita sorte de claro. ter o Luciano que me ajuda muito, né? E Raíssa também. Mas assim, não é só o trabalho do técnico. Você tem que ter muita sorte de pegar bons atletas. Pessoas ali que desenvolvem bem, que pegam bem a modalidade, aprendem e desenvolvem bem. E eu tive muita sorte com isso. Né? Assim, veio para minha mão umas joias raras, né? Vieram assim para minha mão joias raras. Então, eu tive muita sorte nesse ponto. Eu tive muita sorte também em ter condições de ficar 15 dias em São Paulo com a seleção brasileira masculina, 2015, antes das Paralimpíadas do Rio. Então, fiquei 2015 com a seleção brasileira lá, porque eles tinham um projeto, a CBDV tinha um projeto de levar o técnico de alguns estados para ficarem lá 15 dias para a gente aprender alguma coisa, né? Então, como a minha equipe Uma estava espécie de uma clínica, descansando, um camping, não é isso, isso, professora? Uhum, justamente foi em entendi. Jundiaí, com o professor Uhum. Alessandro Tozin, professor Diego, professor Altemir Trapp, né, que são a comissão técnica da equipe masculina, que é bicampeã mundial. Né? Então, aí eu aprendi muito. Né? Você aprende demais. E você tem que estar aberto para aprender. Não é isso? Verdade. Então, aí, no outro ano, me inscrevi para as Paralimpíadas, né? E fui trabalhar nas Paralimpíadas, também ali aprendi bastante. Então, assim, a gente procura
trabalhar com o aluno da melhor forma possível, que ele tenha a maior facilidade para aprender, né? E assim, como eu tinha os 2 horários no instituto, né? Então eu tinha esse privilégio de ter uma quadra, né? O pessoal do instituto fez a trave direitinha, com as medidas, né, legais lá. A gente conseguiu comprar material para os meninos, né? E aí a gente começou a trabalhar com eles, né? E tentar desenvolver da melhor forma possível, né? O Gobol. E com aquilo que a gente vinha aprendendo, né? Isso foi facilitando, tanto por ter um material humano bom, né? E ter Uhum. essas oportunidades de aprendizado com grandes mestres do Gobol. Então, isso me ajudou bastante, né? E para conseguir com que fazer um trabalho bom com os meninos. Massa, massa. Quem tá. Luiz Evaristo, que a gente comentou agora, tá dizendo, tive a honra de acompanhar a história dela no escolar, e mandando os parabéns aí. Olha, eu vou contar uma passagem para você de Luiz. Foi quando eu conheci Luiz. Né? Por isso a gente ficou tão amigo. A gente, 2013, eu fui com masculino, porque 2012 eu fui só com masculino para o escolar. 2013 eu fui com masculino e o feminino. Então eu tinha 10 atletas, eu fui num voo separado do restante da delegação. Então eu e 10 meninos sozinhos no aeroporto, 10 meninos cegos, né? 5 meninos, 5 meninas, eu feito uma louca no aeroporto de São Paulo, não conhecia nada. Então, Evaristo, assim, deu um apoio, ajudou, sabe? Foi 10 mesmo, então aí não pode Massa. esquecer. Massa, massa. Professora Marília está dizendo aqui, eu lembro desse início. Ana Cláudia é um exemplo de resiliência e crescimento no esporte para pessoas com deficiência visual. Vale salientar que quem não conhece a modalidade do goalball, ela é praticada somente com pessoas com deficiência visual. Por isso que o comentário da professora Marília. E a professora Marília Azevedo também está dizendo aqui, 2013 ninguém via a Ana, todo mundo lá no clube da polícia ralado. Era porque Mas era manhã e tarde, a gente não parava, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ai, você viaja, vai conhecer outro lugar, você não tem tempo de conhecer nada. Você vai para uma competição, você se enterra ali no ginásio e acabou-se. não, e outra, né? E você ainda ali, por exemplo, em São Paulo, ali nas Paralimpíadas ou em qualquer outra, você tem um deslocamento muito longo, né? De um canto para outro, você Isso. não consegue fazer nada. Ou você vai direto para a competição e pronto. Professor Tibério falando aqui, ó, parabéns, professora, trajetória de muito trabalho, sucesso, humildade e exemplo. Mas, professora, seguindo essa linha de raciocínio dessas conquistas, desses atletas que foram à seleção, o Golbol também fez com que a senhora fosse convocada à seleção brasileira, né, para participar da seleção brasileira de jovens. Como você descreve essa conquista, tanto pessoal e profissional também? Ah, eu fiquei muito feliz quando fui convidada, né? É assim, é uma honra para você defender o seu país, né? Eu fui como assistente técnica, né? Eu não fui como técnica, mas é uma sensação assim ímpar. Você está fora do país, né? E você aprende, porque assim, Cezinha, eu procuro aprender alguma coisa, né? Você Claro. tem que aproveitar as oportunidades para aprender. Em todo canto você vê um jogo diferente, você vê um trabalho diferente, né? E eu procurei aprender bastante, né? Foi muito legal participar. Foi na Austrália, né? Em Penrith, uma cidade do interior, na Austrália. E assim, foi ótimo porque as meninas foi a primeira equipe brasileira a ser campeã mundial de júnior, né? De jovens. Foi a nossa equipe, eu fui com o feminino, né? Então, assim, foi uma emoção muito grande, né? Você ser campeã mundial. Eu trouxe até aqui
a medalha para você ver. Caraca, aí é. Então, ela é muito querida, essa medalha. Não, Oh, não não tira o brilho seja das mais do que outras. as das É, outras, né? não tira o brilho As das outras, primeiras, mas tudo. isso, É mas diferente. é diferente, exato. Mas é Aham. fantástico, né? Você chegar aí, por isso esse é o nosso tema. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Marco, lá do Jucurutu. Mas esse assim, o nosso propósito de tema, é a gente conversar sobre os nossos talentos que nós temos aqui no nosso estado, na nossa capital, porque você, nada contra, obviamente, grandes atletas, como por exemplo, Clodoaldo, que a gente já teve um bate-papo bacana com ele aqui também, e grandes outros atletas também, mas é valorizar a prata da casa, né, professor? Valorizar e mostrar o que a gente tem de bom. Quantas pessoas não sabiam que a senhora não tinha essa conquista dessa medalha do Mundial? Entendeu? Aí às vezes você fica naquela, poxa, gente, como é que é a ascensão do esporte na capital? Como é a ascensão do esporte no estado? Tá aqui, a gente está tentando, através dessas lives, nesse momento de pandemia, né, que obrigou todo mundo a se trancar um pouco mais, a tentar levar um conteúdo bacana, inspirador, como da professora, como o professor Roberto Calmon falou logo no início, a senhora contando a história aí de como começou, ele falando que é uma história muito inspiradora, e realmente é. Você vai vendo, vem fácil, nada vem fácil na vida da gente, a gente sabe muito bem disso. Isso aí a gente vai conquistando. E o paradesporto é uma coisa que lhe encanta. Não é, não existe. Para quem acha que no paradesporto existe aquele negócio do coitadinho, não existe. Isso não existe. É pelo contrário, você que fica, rapaz, quando eu tive a satisfação de participar das ações do paradesporto, cheguei a ser chefe de delegação. Marília Azevedo está aqui, sempre me acompanhou aí nesse início do Paradesporto, junto com o Tibério também. É uma coisa que me motiva, é uma coisa que eu fico empolgado e eu gosto de falar sobre o Paradesporto, porque o estado do Rio Grande do Norte ele tem um grande celeiro, seja no IERC, seja na ADEVIRN, seja na SADEF. Você tem várias associações e clubes hoje que desenvolvem o Paradesporto. O Essildo mesmo está por aqui. Essildo é um campeão mundial, campeão pan-americano, sul-americano de tênis de mesa em cadeira de roda, entendeu? Ou seja, a gente tem um celeiro de atletas bons, técnicos bons, e nós temos um grande número de profissionais com muita capacidade aqui no nosso estado e em nossa capital. A senhora concorda comigo? Concordo, sim. A história do paradesporto aqui no Rio Grande do Norte, ela vem já, né, da natação, né? Então, assim, nós temos, como você falou, o Natal, o Rio Grande do Norte é um grande celeiro, né, do paradesporto. Nós vemos aí grandes campeões, né? Pessoal, às vezes a gente vai para o CT, né? Essas vezes que eu fui para o camping, né? Encontrei muita gente daqui lá, o pessoal treinando, né? Então, a gente tem e acho que a gente precisa de mais apoio, né? Ah, sem dúvida. Pronto, aí como a Precisa de senhora mais falou isso aqui, apoio. só um parênteses. Aí vamos entrar aqui na pergunta de Marília. Marília perguntou, Marília Azevedo, Ana, qual a maior dificuldade dentro da modalidade que você enfrenta hoje? Vamos seguir esse raciocínio do apoio? Isso. A gente precisa de muito apoio, né? As instituições, elas não têm condição de manter os seus atletas aqui, Cezinha. É muito complicado, né? A gente está aqui falando de sucesso, certo? Minha equipe foi vice-campeã brasileira feminina o ano passado, foi campeã brasileiro escolar masculino, certo? E esse ano eu não tenho quase equipe. Todo mundo foi embora, certo? E Se eu tivesse eu lembro. competição esse ano, certo? Eu não teria equipe escolar, certo? E a minha equipe adulta, o que aconteceu? As meninas
seguiram outros caminhos, né? Que você tem que crescer, né? O atleta Claro. não é seu, ele é dele mesmo, ele tem que crescer, e é para isso que a gente trabalha, para ver o crescimento do nosso atleta, né? Verdade. E eu fiquei assim, muito preocupada esse ano, porque para competir no brasileiro, eu teria de competir o regional, e eu não tinha equipe para competir o regional, só tinha 2 atletas, certo? Então, o professor Dailton, que foi quem me incentivou a começar lá na frente, né, com o adulto, ele me cedeu as atletas dele. Olha como uma coisa é. Né? Ele disse, não, professora, você não vai ficar sem sua vaga, não. Ele, juntamente com o Romário conversou com ele, né? Romário, que é campeão mundial, bicampeão mundial, né, de goalball, é daqui de Natal. Já foi o melhor do mundo, né? Hoje ele está mais ali, mais nas defensivas, né? Mas, assim, ele conversou com o professor Dailton me cedeu as atletas dele. Né? Não tivemos o regional, que ia ser até aqui em Natal, né? Não tivemos, mas se fôssemos ter, seria com as meninas da Paraíba. Né? Então, assim, é tudo... A gente não tem como manter o atleta na instituição, porque a gente não tem patrocínio, tá entendendo? Não tem bolsa, é muito complicado. Exato. Aí onde eu entrando um pouquinho nessa questão, né? Aí é uma defesa nossa que eu costumo dizer e repito e vou dizer sempre. Nenhum poder público hoje nós não temos ninguém que seja na esfera estadual, municipal ou federal que defenda de fato o esporte como ele deve ser defendido. O esporte transforma, eu já disse isso várias vezes, vou ser repetitivo, o esporte transforma, o esporte lhe dá esperança, lhe traz qualidade de vida e lhe dá o incentivo e enxerga o futuro, enxerga você lá no futuro. E por isso que eu defendo uma política pública esportiva que ela não seja de governo, ela seja de município, ela seja de estado, porque vai passar lá Cezinha, governador, e a política de esporte vai estar, vai passar a Ana Cláudia prefeita, a política de esporte vai ficar. Não é porque chegou fulano que conhece do esporte e vai andar, ou ciclano que só chegou lá porque ou chegou lá que não conhece nada de esporte e vai deixar as coisas andarem ali em banho-maria. Não é isso, a gente tem que trabalhar e incentivar para cada vez mais a gente valorizar esse tipo de ação. Isso daí que a senhora falou, a gente chegou a conversar, eu acho que logo no iniciozinho do ano, que era a sua maior preocupação. Como é que a gente vai segurar o atleta aqui? A gente não tem como segurar o atleta aqui, porque você não tem um andamento do crescimento daquele atleta. Aí grandes clubes vão e lhe levam. Só que aí o que falta de fato, o que falta mesmo, é aquela questão do incentivo. Porque se o IERC, por exemplo, tivesse um incentivo de uma lei de incentivo também, que é uma defesa que eu faço, uma questão de lei de incentivo, uma questão de um recurso disponível ali para o esporte, assim como a cultura é organizada, porque a cultura é extremamente organizada, o esporte do Rio Grande do Norte, o esporte de Natal tinha outro nível. Mas aí se você chegar e vai falar sobre uma lei de incentivo, qualquer governo, seja, aí volto a dizer, que seja municipal, estadual ou federal, você chega e esbarra lá, porque vai dizer, não, a gente está vivendo uma crise fiscal. Essa crise fiscal a gente vive desde de 10 anos atrás, 2 governos atrás, entendeu? E isso nunca termina, nunca vai terminar. Aí você chega, e eu confesso que a gente tem culpa enquanto gestor sobre isso, mas infelizmente a gente não consegue tomar a decisão de fato e real. Um grande exemplo é o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi um programa instalado por um projeto de lei da então deputada Márcia, que o Bolsa Atleta a gente só conseguiu implantar 1 ano. Depois esbarrou no lance do recurso, esbarrou no recurso de novo e continua esbarrando no recurso. A gente não conseguiu mais implantar o Bolsa Atleta. E vale salientar, eram apenas 50 bolsas que são mínimas, e essas bolsas
elas não chegava aí, vamos dizer, anual, acho que não chegava, no primeiro momento, não chegava a 500 mil reais, 300, 500 mil reais. Esse dinheiro, para mim, para a senhora, vai ser muito dinheiro, eu tenho certeza. Mas para um programa de Estado, esse não é dinheiro. Você vai dar qualidade de vida, você vai fazer com que aquele atleta ele possa ir treinar, ele possa ir participar de grandes eventos e grandes competições, e daí subir e ir buscar a sua ascensão. Uma vez, um grande parceiro sempre está aqui conosco, Silva Lopes, ele é militar da aeronáutica. Ele falando daquela questão da força do esporte, né? Não tem um programa Forças do Esporte dentro do que é Exército, Marinha e Aeronáutica. Se você for olhar, esses daí, eles têm um recurso próprio e vão desenvolvendo suas atividades e tem sucesso sobre isso. Mas a gente precisa defender também que o cara não precisa sair daqui para o Rio, como saiu seus atletas daqui para São Paulo, para Recife ou para outro estado, para poder ter uma ascensão no esporte. Você tem que ficar aqui, a prata da casa é aqui, você tem que se desenvolver aqui, treinar aqui, e daí você vai lá para conquistar o seu objetivo, que é a medalha, o troféu, e depois voltar. Por isso que eu defendo essa questão da lei de incentivo, do Fundo Municipal de Esporte, da criação do Conselho Municipal também, a retomada do Conselho Estadual também de Esporte, e daí a gente ir desenvolvendo essa política de Estado, política de município, política federal, e não a política de candidato A, B ou C. Essa é a minha defesa. Com certeza, Cezinha. Se nós tivéssemos esse incentivo, né, seria mais fácil trabalhar. Né? Porque assim, você vê o seu atleta crescer é ótimo, né? E para grandes clubes, né? Mas aí você às vezes fica meio sem chão quando você, de uma hora para outra, você não tem mais aquele grupo e você tem que começar tudo de novo. A gente começa, beleza, tá entendendo? Porque a gente está aqui para isso. Do mesmo jeito que a gente começou lá em 2012, apanhando de todo mundo e perdia de todo mundo, chegar lá, chegou uma tristeza, né? Mas aí, quer dizer, de 2012 para 2015, eu acho que é um período curto, né? Onde a gente foi vice-campeão aqui, que as Paralimpíadas Escolares foram aqui em Natal, né? A gente foi vice-campeão feminino e perdeu por assim, detalhes, né? Coisas que acontecem, mas a equipe era muito boa. É tanto que a maioria das meninas jogavam também no adulto e a gente foi campeão regional em 2015. Né? Eu lembro. Foi campeão regional 2015, 2016. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho, né, que com amor, né, com cuidado com o atleta. Eu digo muito, eu tenho uma péssima mania, eu quero ser mãe dos atletas, né? Eu trato os atletas como mãe, né? Eu acho que eles não querem uma mãe, eles querem uma técnica, né? E a gente tem muita confusão por causa disso. Mas eu acho que o atleta, ele tem algumas qualidades, né? Algumas coisas que ele tem que ver, né? Que não ou você é só jogador ou você é um atleta. Você não é só dentro de quadro, você tem que ser dentro e fora de quadro. E eu sempre exigi muito isso. O respeito, o comportamento, né? Então eu sou meio chata nessa parte, né? Professor... Não, pois não, pode falar, pode concluir. Pode dizer. Não, pode falar. Não, então, eu ia dizer aqui... Não, vá, desculpe. Pode ir. Não, então assim, eu tenho a sorte de ter muita ajuda no Instituto, né? Uma ajuda humana, né? Assim, de pessoal mesmo. Eu tenho Luciano, que desde ali do começo vem trabalhando comigo, né? E é um cara que conhece esporte, né? Então ajudou muito, né? Eu devo muito isso. Essa trajetória a ele, né? A gente tem Raíssa, que conseguiu bolsa na academia que ela trabalha para os meninos, né? Assim a gente vai tendo as ajudas. Tem Natália, que é secretária do Instituto, mas que ajuda a gente, sabe assim, essas coisas que a gente só consegue trabalhar mesmo porque tem o apoio, né? Pelo menos esse apoio humano
Mas é complicado você trabalhar sem material, né? É o básico. É, Joelheira, cotoveleira, protetor de seio, coquilha, uma calça, uma blusa, calça essa calça de goleiro, né, que a gente precisa. isso, Então é muito é complicado mesmo. verdade. Não é fácil. E aí, se a gente tivesse a política de fato, isso daí poderia ser diferente, né? Um exemplo claro disso é que em março agora, a Câmara Municipal de Natal aprovou uma lei que destina 3% do IPTU para a cultura. Por que, que ninguém defende isso no esporte? No esporte. É. Entendeu? Aí não, Aham. aí acha, me perdoe, tal, mas acham que o esporte é você, eu vou lhe entregar ali uma medalha, eu vou lhe entregar uma passagem para você viajar e fazer e competir e voltar e um troféu, pronto, acabou. Não é isso. O esporte vai Não. além de tudo isso, muito além de tudo isso. Não é não, Com professora? certeza, porque com certeza, porque assim a gente precisa que para você ser um atleta de ponta, você tem que ter uma boa alimentação, no mínimo, não é isso? Sim, Pelo menos alimentação, né? Lá no instituto a gente dá o café e o almoço, né? O café, almoço e um lanche à tarde, porque a gente treina os dois horários, treina pela manhã e treina à tarde nas segundas, quartas e sextas. Então, assim, é como eu disse, eu tenho a sorte de ter uma quadra minha, né? E poder treinar, isso também ajuda bastante. Eu treino o dia praticamente todo, nas segundas, quartas e sextas. Né? Então, assim, a gente consegue dar essa alimentação para eles nas segundas, quartas e sextas, mas e os outros dias? Né? E não é também, a gente não tem condição de dar do bom e do melhor, a gente dá o que a gente pode dar, né? O que a gente consegue, né? O que o Instituto é, arrecada, e aí assim a gente vai fazendo. Então, com eles certeza. têm que ter pelo menos esse incentivo. Eu tenho o que comer quando chegar em casa, pelo menos, Isso. É, né? pelo menos, Pelo exatamente. menos. Eu tenho algumas propostas que depois eu vou em outras lives assim, eu tenho propostas bacanas, até questão de transporte também. A gente pensa que não, mas muitas vezes o atleta não tem nem o dinheiro de pagar o transporte Passeio. coletivo para chegar lá no seu local de treinamento. E a gente tem várias Verdade. propostas sobre isso daí, sobre essas questões. Por isso que eu digo, a gente tem que fazer uma política de município, uma política de estado, e não uma política de governo, né? Que saiu, aquela pessoa morreu aquilo. Não, você tem que deixar tudo amarrado que ele vai ter continuidade. Mas, professora, me diz uma coisa. Ivan aqui, meu amigo Ivan Pinheiro, um abraço. O Ivan está dizendo, o esporte como inclusão social e formação saudável para fazer o cidadão do futuro. O esporte, a educação e a cultura devem atuar conjuntamente para formar cidadãos para um futuro com direito à vida. Concordo. Verdade. Agora, sim, muitas vezes você está dentro de uma estrutura como a nossa hoje dentro da educação, às vezes o esporte ainda fica um pouco de lado. Às vezes, salvo a luta lá dos nossos secretários que sempre nos atendem aos pleitos do que a gente solicita. Mas, professora, conta aí um pouquinho para a gente aqui sobre essa passagem da senhora aí na questão das Paralimpíadas, foi como voluntária, ainda participando mais, se engajando mais aí no esporte. Lógico, foi como voluntária, abrangeu muito mais modalidades, né? Tem um olhinho ali no goalball, porque é a modalidade do coração, mas como é que foi essa experiência de participar dos Jogos Olímpicos? Paralímpicos, no caso, né? Paralímpicos, é. É Cezinha, isso. eu me inscrevi, né, como voluntária diretamente para o Goalball. Né? Eu consegui ficar em Que quadra ali, massa! trabalhar em quadra, né? Então, assim, a gente fazia bandagem, né? Que o atleta ele tem que bandar os olhos, além do óculos, né? Que o atleta usa, ele tem que bandar os olhos, né? A gente fazia limpar a quadra, ficar com a plaquinha de silêncio, porque nem todo mundo conhecia o goalball e não sabia que você tem que ficar em silêncio durante o jogo, né? Então a gente tinha É, uma plaquinha que toda vez que começava o jogo a gente ia ficar lá com a plaquinha levantada, né? Então foi bem interessante. E aí você vai assistindo os jogos, né? E você vai vendo seleções e de diversos trabalhos diferentes, né? Formas de jogar diferentes, você vai aprendendo.
E eu fiquei 2 dias também na área de treino. Em área de treino, então eu vi a seleção do Japão feminino treinando, vi outras Massa. seleções, e você vai aprendendo. Né? Eu anotava tudo, Diversas né? culturas, né, professora? Diversas culturas Isso, ali convivendo, massa, massa. justamente. Então, assim, foi de um aprendizado fantástico. Fora que, lógico, quando a gente trabalhava um horário, o outro horário, a gente tinha uma folga, né? E a gente ia ver outros esportes. E aí até que eu tinha um dia de folga e deu certo de assistir Thalita, né? Thalita lá Massa. ganhando a medalha de prata dela e Junto eu com o Felipe chorando. Veloso. É, Isso. Então aí eu tive a sorte, né, de ir. Meu esposo estava lá no Rio também, né? Ficou na casa de um colega nosso. Então aí eu disse, não, Jairo, eu quero ir assistir Thalita. Ele disse, vai, vamos. Aí a gente conseguiu um ingresso e fomos assistir Thalita. E foi muito emocionante ver Thalita correndo. Com o Felipe professora, Veloso. massa. Professora, Altemir está dizendo aqui, Ana Cláudia, sua linda, sou seu fã. E ele também faz uma pergunta aí. Qual cultura lhe chamou mais atenção, convivendo com equipes do mundo todo ali na Paralimpíada? A Altemir. Olha, o professor Altemir Trapp, Isso. ele trabalha com a seleção brasileira, né, de goalball, e é assim uma sumidade no goalball. Ele foi conosco, né, foi técnico do masculino, foi para a Austrália, né, os meninos ficaram em segundo lugar. O professor é muito querido, né? Eu me encantei com o Japão. Me Japão. encantei com o Japão assim, né? A forma como eles quando chegam na área de treino, eles não, assim, não entra todo mundo de vez, né? A gente entra, né, na correria, não. Eles entram, formam uma fila, cumprimentam a área de treinamento, para aí depois começar. Eles têm todo aquele, como é que eu posso dizer, um ritual, né? E aí eles vão, treinam, tudo muito organizado. E, assim, as meninas japonesas, elas eram pequenininhas, mas danadinhas. Pense, era uma defesa, assim, incrível. E aí eu prestei atenção em todo o treinamento, os exercícios que eles faziam, né? Então, eu fiquei, assim, encantada com o Japão. Massa, massa, de verdade. Mas você vê, né? A gente quando começa a conversar, um bate-papo bacana, assim, no instante vai passando. A gente já está há 45 minutos aqui conversando e as coisas vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo. E uma galera chegou, não consegui nem falar, mandar o tradicional alô para a galera Sensei Kadi, que todo mundo tá por aqui, professora Zuleide, doutora Tassiana, tá, essa galera toda. Mas quando vai fluindo assim, é bacana. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Lógico, todo mundo foi impactado com essa questão da pandemia, né? O professor Altemir tá agradecendo, professor, aí, pelas deferências, viu? É, com todas as modalidades, quer seja o convencional ou o paradesporto, foi todo mundo afetado com essa questão da pandemia, né? Mas exclusivamente você trabalhar com atletas que têm deficiência visual. Como isso afetou? Afetou ainda mais a questão do trabalho, do treino, da preparação? Como é que a senhora avalia aí essa situação? Cezinha, a gente ainda tentou fazer um trabalho online com eles, né? Mas eu não conseguia juntar todo mundo, porque uns tinham problema com a internet, não tem internet. Entendi. Porque a gente tem algumas pessoas do interior, alguns atletas do interior, né? Então, assim, era complicado. A gente marcava e aparecia um, dois, aí a gente fazia o treino, né? Mais treino físico mesmo, né? Para tentar Sim, deixar eles movimentando. É, Aí, aqueles que não conseguiam, a gente deixava o treino escrito na, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, né? E para eles irem fazendo. Mas assim, é muito complicado para os meninos, principalmente assim, para aqueles que são mais ativos, que estão ali nas competições,
né? Talvez seja mais fácil. Pessoal de seleção brasileira, pessoal do SESI, do Santos, que é um pessoal que tem uma estrutura boa mesmo, né? Eles talvez seja mais fácil. Aqui os meninos têm problema com internet, problema com tudo, né? Então, é assim, a gente não conseguiu manter esse trabalho. O que é que eu faço? Eu passo para os meninos alguns exercícios e eles me dão o ok. Se fizer, aí aparece um que diz ok, aí aparece outro ok, né? Mas aí tem gente que desapareceu, eu não consigo falar, tá entendendo? Então, assim, é complicado. Eu não consigo, infelizmente, eu não consegui manter o grupo. Mas o professor Altemir, né? O professor Altemir, ele tem um projeto com os meninos, porque assim, o professor ele é da seleção, né? Mas ele também Sim. é de uma equipe de São Paulo. E ele fez um projeto de juntar e passar atividades para os atletas. E ele não tem esse negócio de passar só para os atletas dele, não. Ele Passa convidou, é uma geral. pessoa, passa geral, chama os meninos. Então, aqueles que têm mais, conseguem, né, fazer esse trabalho com o professor Altemir, é muito bom também. Eu acho que eu tenho só Luciana que faz esse trabalho com o professor Altemir. Luciana é daquela equipe que, que foi vice-campeã brasileira, né, que ficou conosco. E aí o masculino, os meninos, eu tenho um aluno que ele é capoeirista. Então ele faz os vídeos. Professora, eu estou fazendo os exercícios aqui e aproveitei para treinar com a capoeira. Aí ele manda o vídeo da Que capoeira para massa. mim. Então, assim, a gente não conseguiu ficar do jeito que eu gostaria que fosse, né? O Sim, grupo sim. Mas coeso está ali, fazendo o né? possível para manter junto. Para manter junto. E a gente fala sempre pelo WhatsApp, ver quem está fazendo alguma coisa, né? Quem está treinando. Aí, mas estamos levando o Massa. trabalho em frente. Porque a É gente ainda não simbora. sabe se não vai ter o brasileiro. A gente não Sim, sabe se não vai entendi. ter, né? Entendi, Porque entendi, ainda não entendi. deram assim. As Paralimpíadas escolares foram canceladas, Foram, né? é. O CT está fechado, vai ser reaberto agora, só acho que Agora essa sem. natação, atletismo e Isso, tênis de mesa, né? isso. Mas assim, assim, só a área de treinamento mesmo, né? Com todo cuidado. Eu tenho para mim que não vai ocorrer o brasileiro, mas a gente nunca sabe. Né? É Pode ser verdade. em outubro, está marcado para outubro, a gente não sabe o que, vai acontecer daqui para lá. Né? É. Então, Mas, assim, aí a gente fica nesse problema, né? Os meninos não estão treinando, a gente não sabe quando é que vai poder treinar com eles, porque a gente sabe que um retorno, estão falando em retornar às aulas 14 de agosto, né? A gente não sabe 17, se vai dar 17, para 17. 17, né? Pronto, É, 17 de 17. agosto. A gente não sabe se realmente vai ter esse retorno. Aí você pega esses meninos que vêm, uns do interior, outros mais distantes da instituição, pega 2 ônibus, né, para chegar na instituição. Às vezes os meninos do interior vêm no carro da saúde, né, junto com o E aí, pessoal. professora, Aí é e aí complicado. tem uma fala, ó, eu acho que é seu aluno, Hermisson Neves está aqui. Boa noite, sou aluno da professora e E capoeirista. Mas, professora, é ele. teve uma fala interessante que eu vi em uma das lives com o presidente do CPB, ele foi muito, eu achei assim, ele dizia que o deficiente visual a indicação para você caminhar, ele vai sempre segurar aqui, né? No Isso, seu cotovelo. cotovelo. E aí a preocupação dele era justamente nessas retomadas, porque a orientação da saúde é que ao você tossir ou espirrar, você faça isso no cotovelo. Isso. Ou seja, essa sua região aqui vai estar sempre infectada, né? E o Nada. cuidado que Isso. sempre tem o deficiente visual, ele trabalha com tato, né, professor? Ali com o tato e Isso. tal. E aí já imaginou, isso tem que ter ainda um cuidado ainda maior nesse retorno para a questão da pessoa com deficiência visual. Com certeza, porque é tudo tato, né? Como você falou, e o esporte, o goalball, apesar de você não ter contato de uma equipe com a outra,
Mas o contato entre a equipe é muito grande, entre os atletas da Isso, equipe, né? isso, E tem a bola também. A bola é um implemento que o futebol tudo bem, você usa mais os pés, né? Uma hora ou outra que você bate um lateral, uma coisa, mas a bola está em constante contato com suas mãos, né? exatamente, E aí, às exatamente. vezes, o óculos sai, né? A bola bate no rosto, alguma coisa assim, o óculos sai, você tem que repor o óculos. Isso. Eu não sei. Aí vai ter esse, vai, limpa a mão do menino com álcool, volta. É, Vai ser, né? vai ser Mas a bem maior, trash, viu? a maior preocupação hoje, eu acho que é o transporte, é esse É, deslocamento deles, de casa até a instituição para o até a treino. instituição, exato. Mas, professora, a gente está chegando aqui, a gente tem 4 minutinhos aqui para completar 1 hora e a live cair. Vou fazer uma última pergunta para a gente concluir aqui o nosso papo de hoje, que essa pergunta ela ficou em todos esses convidados sobre trajetória de sucesso no esporte. Na sua opinião, o que pode considerar como sucesso no esporte? Sucesso no esporte. Cezinha, é o seguinte, às vezes as pessoas acham que sucesso é você ganhar um campeonato, é você ganhar medalha, né? Você tá sempre no pódio. Então, assim, hoje se fosse esse o caso, hoje eu já não estaria mais, não seria mais uma pessoa de sucesso. Né? Eu já estava fora. Para mim, o sucesso é você ver o seu atleta crescer. Né? Massa. Como falei para você, eu tenho essa mania de querer ser mãe de todo mundo e não é, eu já entendi que talvez não seja a melhor forma, mas eu fico feliz quando eu vejo meus atletas crescendo. Né? Eu ver minhas meninas, 4 meninas minhas já passaram pela seleção, estão em outras equipes hoje, mas passaram pela seleção, algumas se mantiveram. Não é fácil, né? Se Isso. manter ali, mas estão lá, vai para um treinamento, volta. Tem o Lucas também, né? Que aí na seleção de jovens. Tem os meus meninos crescendo, que você via que eles tinham uma dificuldade de chegar e conseguiram se classificar para o brasileiro. Eu consegui colocar na Série A em 2018, masculino e feminino, né? Então, assim, ver os meninos crescerem. É Massa, isso gostei. que importa para mim, sabe? Eu acho que Gostei. isso é que é o sucesso. Eu vou passar e os meninos vão continuar aí. E eu acho que Massa, é isso que é massa. importante. Manter o legado. Massa, professora, massa. Mas, professora, de antemão, quero lhe agradecer aí pelo nosso papo aí. Rapidinho a gente faz 1 hora de conversa. Quando a conversa é bacana, flui bem, convidada bacana também, com energia boa. Professora, muito obrigado. Agradecer a todo mundo aqui que nos assistiu também. E deixar aqui para rapidinho, a senhora vai ter uns 30 segundinhos para dar as Maria. suas considerações finais aí e o seu abraço para a galera. Cezinho, eu quero agradecer a você o convite. Foi maravilhoso conversar com você. Você sabe que eu gosto muito de você, é uma pessoa que sempre apoiou muito É o sempre. Paradesporto, né? E a gente teve junto nas Paralimpíadas Escolares já, muito bom. E agradecer a todos que participaram, né? Da live, fizeram perguntas e estavam aí prestigiando o nosso bate-papo. É massa, mas é bacana mesmo. Pois, professora, um cheiro bem grande no coração. Fica com Deus. Logo, logo a gente vai passar por essa situação aí. Estaremos juntos, se Deus quiser, ir comemorando nas competições e tudo. E só um recado antes de acabar. O professor Roberto falou que próximo ano, os jogos internos do auxiliador, ele vai levar o goalball lá para apresentar aos alunos da escola, viu? Então já está Ok, aqui já está registrado. Vamos aí marcado. fazer essa ponte. O professor Roberto, ano passado, levou a bocha e foi sucesso também. Eu estava lá. João Vitor, grande potência, está por aqui também nos assistindo. Pois, pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe. Muita paz, muita saúde, muito sucesso a todos. E vamos permanecer. O comércio está voltando, as coisas estão voltando, mas vamos ter cautela, vamos permanecer o máximo que pudermos em casa para a gente, assim, conseguir sair dessa situação. Professora, cheiro no coração, muito Cheiro. obrigado. Obrigado a todos. Valeu, tchau. Valeu, tchau.